Deus abençoe os irmãos aí que estão presentes nesse dia. A importância de nós crescermos, né, na graça, no conhecimento. Bom, a lição hoje trata sobre o assunto quando os pais sepultam os seus filhos. E ele está no livro de Jó, capítulo 1, o versículo 13 até o versículo 19. Nós vamos fazer uma breve leitura sobre alguns versículos para a gente tomar por base aqui o ensinamento. Amém? Os irmãos estão ouvindo bem? O som está chegando bom aí, tá? Ok. O texto diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 13 em diante. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E o versículo 16 fala, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os pastos e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17, e estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 18 e 19. E ainda este falando, veio outro e disse, estando seus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer esta nova. Amém? A mensagem de hoje, o ensinamento, fala sobre o acontecimento, né, na vida de Jó, sobre a sua casa. E o texto aqui, um texto áureo, que está em 2 Coríntios capítulo 4, fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, né? Temos uma verdade prática aqui, não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, né? Então a gente sabe que toda perca ela gera um sofrimento, né? Ela gera um momento da angústia, um momento da tristeza. E isso não dá para negar, né? Mesmo quando um salvo ele morre assim inesperadamente, né? Quando já não é de uma idade avançada, mas do nada ele morre por algum acontecimento, nós com certeza nós vamos entristecer, né? No primeiro momento, mas o que vai nos dar o renovo é saber sobre aquela viva esperança que nós temos que um dia todos os salvos estarão juntos, né? Então isso traz um conforto para nós conhecedores da palavra de Deus, ao ponto de saber que essa vida, quando se fecha os olhos, ela não é interrompida mais, assim no sentido eternamente, mas eternamente nós temos já uma morada eterna para todos os salvos, e isso também nos dá a esperança de nós aguardarmos também o dia que nós partiremos também para estarmos juntos com aqueles que morreram antes de nós. Amém, irmãos? Aqui a introdução do autor aqui do comentário fala a respeito da tragédia que aconteceu do patriarca Jó, que ele viu assim muito rápido os seus bens, sua propriedade, os seus filhos serem ali levados, e veio sobre a vida de Jó uma grande tribulação, né? Porém, Jó ele não se deixou se desanimar ao ponto dele perder a esperança, né? Ele sabia que o Redentor dele vivia e em um momento certo ele se levantaria para socorrer Jó naquelas circunstâncias difíceis, né? Então, primeiramente, quem era Jó?
né? Jó era um patriarca que nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. E dizem que ele viveu aproximadamente 2.500 a 2.800 antes de Cristo, né? E dizem também que quem falou de Jó foi Moisés no deserto, quando o povo estava peregrinando do Egito para a terra de Canaã. Moisés ele traz esse acontecimento histórico a respeito de Jó para trazer dos cuidados de Deus, né, do renovo do Senhor e da fidelidade, principalmente de Jó com a pessoa de Deus, né? Jó, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro, reto, um homem obediente e se desviava do mal. O Jó era um exemplo de servo de Deus, né? Mas mesmo assim, a Bíblia fala que se sucedeu os acontecimentos na casa de Jó. Nós vamos ver que naquele tempo, o tempo de vida era bem extenso, né? Então muitos viviam longamente e quando uma vida era ceifada, então era uma vida de muitos anos já que foi interrompida. Jó, ele veio a viver até os 140 anos e, e ali fala que depois Deus renovou a vida de Jó, renovou a sua família, né? Renovou a sua casa para que ele pudesse ali ter uma nova etapa na sua vida. A morte, irmãos, vamos deixar fixado alguns pontos importantes, que a morte ela entrou na vida do homem por causa do pecado, né? E se o homem não era para morrer no Éden, o homem era para viver. O paraíso era para ser ali no Éden mesmo, e o homem era para viver ali juntamente com a presença de Deus quando descia. Então a morte não fazia parte do projeto, mas a morte, tanto a morte como as enfermidades e tudo o que é no sentido negativo que nós vemos acontecer no tempo de hoje, foi por causa da queda do homem, né? E aí veio a enfermidade, veio as mortes e veio tudo aquilo que nós vemos hoje que é tão assim, pasmo até quando nós observamos alguns acontecimentos que acontecem. Então Jó, ele era esse homem que ele era rico, ele era próspero, ele era de um caráter santo, né? Um homem que tinha testemunho, e ele era um homem sincero, reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal, como diz em Jó capítulo 1, versículo 8. E também não podemos esquecer da sua companheira, que era a esposa de Jó, e o que não se fala muito sobre a vida da esposa de Jó nos textos, mas o que mais nós vemos assim quando nós lembramos da esposa de Jó é quando ela fala, né, por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre, né? E a gente traz geralmente isso como um texto para ver a loucura do pensamento dela, mas se nós formos ver no contexto histórico, a esposa de Jó, ela segurou firme, né, o acontecimento. Ela era aquela que já no desgaste de tanta dificuldade, ela lança uma palavra dessa, talvez pela desilusão que estava no momento, né? E aí nós vamos ver que a esposa de Jó é aquela que permaneceu fiel, né? Jó, depois de perder tantas coisas, ele perde a sua saúde, vem as enfermidades sobre a vida de Jó, mas a esposa permanece ao lado dele, ajudando ele, né? Então nós vamos ver que é uma esposa, uma adjuntora ali que estava junto na presença do servo de Deus que passou por aquele momento difícil, né? Quando eles perdem os seus 10 filhos e não deixou, né? De estar junto com seu esposo, mesmo quando ele vem com aquela enfermidade, né? Até o momento que Deus transformasse a luta nas bênçãos também na vida de Jó e da sua esposa. E nós vamos ver que a Bíblia fala que os filhos de Jó eles estavam comendo, bebendo, e Jó ele era um homem zeloso, né, pela sua casa. Jó ele, a Bíblia fala que ele oferecia todos os dias sacrifício ao Senhor
em prol dos seus filhos. E ele dizia: Jó, se porventura meus filhos pecarem contra Deus, né? Então eu faço um sacrifício para que Deus possa agir com a sua misericórdia, com o seu perdão. Então nós vamos ver que Jó, ele era aquele homem que tinha a sua casa bem controlada, né? Mas mesmo assim houve as perdas dos seus filhos, e aonde houve esse grande acontecimento na casa de Jó. Vamos tratar o ponto 2 aqui, lidando com a morte dentro da família. Né? O primeiro tópico aqui fala assim: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Onde nós relatamos aqui o texto, quando tudo parecia normal, né, na vida do patriarca, veio aquele acontecimento trágico, e ali veio a morte dos seus filhos, aonde nós vamos ver, como nós dissemos, que Deus ele não criou a humanidade para ser morta, né? Mas o pecado foi que entrou ali, a maldição, mas Jesus ele veio agora também para quebrar isso, né? Jesus ele veio para que nós pudéssemos ter vida agora. Então, quando um justo ele morre, ainda agora ele tem a viva esperança de estar no céu com Deus e habitar eternamente, né? Então Jesus ele fez isso ali no Calvário, aonde a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 55, 56 que Jesus ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida. Assim todos nós, o texto fala assim todos ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa disso, a sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, né? Nós vamos ali estarmos diante do Senhor. A morte física era uma passagem para a morte, para a vida eterna agora. Então, um ponto importante que eu deixei aqui para a gente poder meditar também quando o homem morre, né? Quando a pessoa ela vem a óbito, existe um acontecimento por detrás da morte, né? Então, nós sabemos que a estrutura do homem ela é o corpo, a alma e também o espírito, né? O espírito é de Deus, é o fôlego de vida. Então, quando o homem ele morre, cessa o fôlego de vida, quer dizer, ele não respira mais. Então, o espírito ele volta para o Criador, ele volta para Deus. A alma ela vai estar no lugar, o do justo e do ímpio vão estar em lugares diferentes, né? Mas a alma ela vai ficar no tempo ali, no estado do intermediário entre a vida e a morte. A alma vai ficar nesse local para que venha até o dia do grande julgamento, aonde nós estaremos ali diante da presença de Deus, e os ímpios, aqueles que negaram, também o Satanás e os demônios, eles estarão ali na condenação eterna, lugar de enxofre, de fogo, lugar de tormento, onde a Bíblia nos fala. Mas assim, quando a pessoa ela fecha os olhos, quando não tem mais o fôlego de vida, qual é o estado dessa vida, né? O corpo volta para a terra, né? É sepultado, ou em outro caso, como no Japão, é cremado, fica no pó. Mas nos estados, geralmente no país, no Brasil, ele é sepultado, ele é enterrado ali, o caixão. Mas qual que é o estado intermediário, então? Nós aprendemos na palavra de Deus como nós podemos pegar por referência de Lázaro e Rico, né? Nós vemos que Lázaro estava no seio de Abraão, Lázaro ele estava, o homem justo, ele está no campo espiritual, aonde ali é o céu, porém ainda não o reino de Deus ali ainda, é o paraíso ali, aonde está com consciência, porém não tem nenhum sentimento no sentido dessa vida que nós vivemos aqui,
não tem sentimento de tristeza ou sentimento de ter se desprendido dos familiares, não tem esse sentimento, né? Tem o gozo da eternidade na alma do salvo, né? Esperando até o juízo de Deus nesse campo espiritual, aonde ali todos os justos estão. E aonde estão os não justos, né? Os ímpios. Os ímpios estão no Hades, né? No lugar ali aonde está aguardando o dia do julgamento. E eles estão como? Eles estão adormecidos? Não. Como justos, os ímpios também não estão adormecidos. Eles já estão no lugar ruim, né? Aonde ali é a angústia, porém ali não é a condenação ainda. Eles estão em espera. Então, todos que morrem, eles não estão no período de sonolência, eles têm consciência que estão naquele lugar, e tanto o justo como o ímpio, né? Estão nesse sentido de intermediário. E eu trouxe por base aqui, eu vou pegar aqui na palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, aonde nós vamos aqui pegar um pouco desse assunto aqui para a gente poder ter respaldo da palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e até o versículo de número 20, aonde o texto vai dizer assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, e justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então, nós vamos aqui aprender também que, como na época de Noé, a humanidade foi toda morta por causa do dilúvio, apenas 8 foram salvos, Noé e a sua família, né? Mas quando Jesus ele desceu, quando Jesus foi crucificado, Jesus ele ficou 3 dias no campo espiritual ali, e os ensinamentos que nos mostra que Jesus ele foi pregar ali para os mortos ali, e para também levar a salvação eterna, né? Então Jesus ali também ele foi ministrar a palavra de salvação e dizer que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Então reparamos então que aquele povo todos estavam ali no Seol, não é? Então há um ensinamento que nos diz que no Velho Testamento, na Antiga Aliança, todos estavam de igual modo, né, ali esperando o dia do juízo de Deus, e Jesus ele foi lá com a morte que já tinha sido vencida, né? Ele já venceu a morte no madeiro, e ele pôde tirar aquelas vidas que estavam ali no Hades e levar para o lugar aonde os justos estariam a partir daquele momento da crucificação de Cristo, do novo tempo. Todos agora que morrerem em Cristo Jesus estariam no mesmo lugar, e Jesus leva da velha aliança também, o que o aceitou a pregação, leva para o lugar de espera, né? O lugar aonde todos nós estaremos esperando aquele grande dia, que é o tempo que o Jesus estará voltando. Nós vamos dar mais um ênfase aqui sobre isso também, irmãos, para nós aprendermos aqui. Em 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim: Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse texto que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios é para nos dar ênfase de que existe uma vida após a morte. Então, todo ensinamento que diz que não há uma vida, que a vida quando ela é suspendida, pronto, acabou, não. A Bíblia nos dá versículos bíblicos, textos bíblicos que nos mostram que há uma vida após a morte, né? Então, por isso que se nós esperarmos somente nesta vida, nós nos tornamos os mais miseráveis
de todos os homens. Eu vou ler mais 2 versículos para nós entendermos também alguns aspectos importantes também sobre isso. Em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6 diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensas, mas a sua memória fica entregue aos esquecimentos. Tem o seu amor, o seu dia, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, do 5 ao 6. Então, esse texto ele trata-se sobre a respeito quando a alma sai do corpo, quando o homem morre, ele não tem mais nenhuma ligação com a vida dos que estão debaixo do sol. Então, não tem contato mais, não existe esse contato, né? Então, toda religião que fala sobre esse tipo de contato dos mortos com os vivos, isso é uma heresia, uma mentira, né? Não tem respaldo bíblico para isso, né? Então, quando a pessoa ela morre, ela já não, ela se cessa totalmente a sua vida aqui na Terra e não tem como mais ela voltar atrás juntamente com aqueles que estão aqui nesta Terra. Como nós vemos em outros países, até mesmo no México, que eles celebram um evento também dos mortos, que eles voltam ali. Então, tudo isso aí é uma mentira, né? Que nós aprendemos na palavra do Senhor. E para nós terminarmos sobre esse ponto aqui que nós estamos fixando sobre para onde vai os mortos, para onde vai o justo e o ímpio, e o que acontece, Apocalipse 21:4 diz assim: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, né? Porque já essas primeiras coisas já passaram. Isso nos dá mais uma certeza de que após a morte há uma viva esperança que todos os justos ali serão enxugados todas as lágrimas, né? E não haverá mais morte, mais pranto, mais choro, não haverá mais nada disso. Porque todas essas coisas já passaram, então há uma vida que se inicia depois do fechamento dos olhos. E por que eu trago isso, né, irmãos, nesse ensinamento? Porque a morte ela vai fazer parte para todo mundo, né? A morte é inevitável. Nós sabemos que um dia nós iremos morrer, né? Só não vai passar pela morte aquele que for arrebatado em vida, mas senão todos vão morrer, né? Então, basta o homem morrer uma única vez, diz a palavra do Senhor. Então, ali, quando Jó ele perde os seus filhos, há o momento do desespero, o momento da tristeza, porém a esperança está na vida vindoura, na nova Jerusalém celestial. E o outro ponto aqui que nós vamos estar fixando também sobre esse texto é as razões para a tristeza do luto de Jó e da sua mulher, né? De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. E a Bíblia não fala do sepultamento dos seus filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. E é importante ressaltar que uma perda como essa traz a tristeza imensa. E a palavra de Deus que há tempo para tudo, há tempo para sorrir, há tempo também para chorar. Diz em Eclesiastes 3:4, a tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera, né? E nós aprendemos também, irmãos, isso é importante também para nós, assim, que todo choro, toda tristeza, ela tem um período, tá? Então, assim, nenhuma morte, ela tem que ser eterna no nosso sentimento. Então, toda pessoa, quando alguém vai, os filhos se vão primeiro, ou se vai o pai, aí nós vamos abranger toda a morte de pessoas que estão muito próximas de nós. Há aquele período do choro, o período da tristeza, assim, da angústia, mas esse período ele tem que passar, né?
Diz aqui nesse mesmo ensinamento nosso, por pessoas especialistas na área, psicólogos, psiquiatras, que um lamento de uma tristeza, de um vazio, quando a gente perde alguém, tem que durar em média de 6 meses, né? Logicamente existe uma diferença um pouco a mais ou a menos, mas a pessoa não pode trazer direto isso para a vida toda, né? Toda pessoa que não consegue aceitar a morte de alguém, ela vive uma pessoa depressiva ao ponto de se anular nesta vida agora, nós aprendemos que essa pessoa ela deve buscar um tratamento, né? E eu achei interessante isso no texto também. E por que eu falo isso? Porque eu vivenciei, assim, bem rápido, um acontecimento sobre uma mulher que era amiga da minha mãe, que ela perdeu o filho muito cedo. O filho ele era da aeronáutica, se eu não me engano, e ele morreu moço demais, né? Aconteceu um acontecimento, um acidente, ele morreu. E a mãe dele, uma vez eu estava lá na rua que minha mãe trabalhava, e chegou essa senhora, eu não sabia de nada da história, né? Ela começou a contar a história do filho dela. E ficou minutos, quase uma hora contando. E assim, do jeito que ela contou, parecia que era naquele tempo mesmo que o filho tinha morrido. E aí ela foi embora, eu falei, nossa, eu falei pra minha mãe, essa moça deve estar sofrendo, né? O filho morreu assim. Aí a minha mãe falou, não, faz mais de 20, 30 anos que o filho morreu. Aí minha mãe falou que quando ela foi na casa dessa moça, dessa senhora, até os últimos utensílios que estavam na mesa, do último café da manhã, ela permanece ainda até naquele dia que ela contou aquela história. E a cama, mesma coisa, o quarto do mesmo jeito. Quer dizer, o filho foi ceifado, mas ela deixou de viver a sua vida como se desse continuidade ainda na última vez que ela tivesse visto o filho. Então, com certeza, essa mulher ela precisava de um tratamento, né, para se libertar disso, né, desse vazio na alma dela que permaneceu até esse tempo que eu fui de estar lá, depois de 20, 30 anos, o filho morreu, as coisas ainda na casa era a mesma coisa ainda, a mesma xícara, o mesmo talher na mesa, ela deixou desde a morte do seu filho. Então nós vamos ver que isso pode acontecer na vida de alguém, né? Por isso que nós carregamos na nossa vida agora como cristão essa viva esperança que o dia do choro vai acontecer, né? Tanto para o pai como para um filho, mas nós temos a viva esperança que em Cristo nós todos vamos se ajuntar no reino celestial, né? Então, na parte número 3 aqui desse texto, diz assim: mostra a reação do patriarca diante dessa notícia trágica, né? E Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra. E ali se prostrou naquele momento, né? E a Bíblia fala que no capítulo 1, versículo 20, Jó ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, ele se prostra em terra e ele adorou ao Senhor, né? Ele não se lamentou, ele houve um momento da tristeza, mas ele não se lamentou porque Deus fez isso, né? Ele apenas aceitou o tempo que Deus deu de vida aos seus filhos, né? E Jó adorou ao Senhor. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa mensagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pode dizer, em atitude de adoração: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó capítulo 1, versículo 21. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma, né? Então Jó ele aceitou, né? Ele aceitou o que Deus fez, né? Ele falou: "Não nasci, não nasci." E aí Deus ele sabe o tempo certo do tempo de cada um. E o sinopse aqui do tópico 2 fala que Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor, esse momento que fez parte da vida de Jó e faz parte também de muitos lares, né, de muitas vidas. Então,
O último tópico é o tópico 3, que fala sobre 3 pontos aqui importantes. Não culpe a Deus, que é o primeiro ponto. Vivendo o luto e mantenha a esperança. Então aqui o primeiro ponto importante aqui. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perda inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com a história de Jó, né? Então, é importante nós entendermos isso, irmãos, que é o tempo do fôlego de vida, mas também é o tempo da morte, né? E se nós não estivermos bem preparados para isso, nós vamos culpar a Deus, né? Porque Deus permitiu, né? Porque Deus tirou, né? Mas sabemos que há um tempo, né? É um tempo determinado tudo para Deus, né? De vida. Então nós não sabemos até quando nós viveremos, né? Até que idade. Há um entendimento que nós fecharemos os olhos na velhice, mas às vezes isso não acontece, né? E há também um entendimento que os filhos enterrarão os seus pais, não os seus pais os seus filhos. Na casa de Jó foi diferente, né? Os seus pais enterraram os seus 10 filhos. Mas mesmo assim, Jó não colocou a dor do seu sofrimento em torno de Deus, né? Que Deus era responsável por isso. O outro ponto importante aqui sobre vivendo o luto. Com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio e a compenetração diante da dor da família, né? Diante da dor da família. E nós vamos ver que até mesmo Jesus, quando viu que Lázaro tinha morrido, quando Marta e Maria chegam até Jesus, anda dar o recado, Jesus também ele comoveu-se dentro de si, né? Jesus ele chorou, diz a palavra do Senhor em João 11:35. Então é normal a gente se compadecer, a gente se entristecer, a gente está naquele momento de silêncio, de choro, né? Então Jó vivenciou isso aí também. O momento do luto faz parte, né? Desse sentido. Não vamos também ser assim a dizer assim, não precisa chorar, não, né? Morreu, mas vai tá vivo, né? No céu, não. A pessoa ela tem esse momento, né? De sentimento de chorar, de estar triste, faz parte da natureza, da estrutura humana. E até mesmo Jesus dá o exemplo disso quando ele se comoveu, né? E chorou quando viram o sentimento, né? De Marta e de Maria na perca de Lázaro. E o último ponto aqui é mantermos a esperança. Vimos que é saudável manifestar a emoção, né, as emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem mais esperança. 1 Tessalonicenses 4:13. É preciso levar em conta que o período do luto dura, como eu já disse aqui para os irmãos, dura em média de 6 meses, né? Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou do terceiro dia, vencendo a morte, portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma, né, enlutada. Isso nós trazemos também em 2 Coríntios 1, versículo 3 ao 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo Jesus. Então, o que esse ensinamento traz aqui para nós hoje é que esse acontecimento pode acontecer com qualquer um de nós dentro da nossa casa, mas o mais importante é nós estarmos preparados, né? E não colocarmos em Deus a culpa, mas pelo contrário, buscarmos em Deus o nosso renovo, né? O nosso consolo pelo Espírito Santo. Por isso que quando alguém morre, de alguém que a gente conhece, a gente ora a Deus para que o Espírito Santo console essas vidas até passar o período, né? O período da tristeza, do choro, porque logicamente esse período vai passar e vai vir só vai ficar a lembrança, né? Lembranças boas.
E se aquela pessoa morre em Cristo, nós sabemos que há mais esperança ainda, a viva esperança de estarmos com Cristo na vida eterna, né? Amém, amados irmãos? Este é o ensinamento que o Senhor nos deixa hoje, né? Esse grande ensinamento, e que nós possamos aprender na palavra do Senhor, né? Como nós já dissemos aqui no início, para onde vai, né, o justo, para onde vai o ímpio, o que acontece com a alma, com o corpo, com o espírito, né? Tudo isso é um processo que todos nós vamos estar passando, mas o importante é nós termos essa consciência de tudo que acontece, para que nós possamos estarmos firmes quando acontecer este acontecimento na nossa vida que é inevitável para todos nós. Amém, amada igreja? Deixo esta palavra, esse ensinamento para a amada igreja, para os irmãos, para o nosso crescimento espiritual. E vamos estar orando agora, né? Encerrando esse dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Bem, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus nós oramos. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, por este ensinamento, a qual nós aprendemos na Tua Palavra, baseada, Senhor, nos contextos históricos, ó Pai, da vida de Jó, e também, Senhor, na nova vida, Senhor, o que se sucede quando nós fechamos os nossos olhos, quando o fôlego de vida vai embora. Ó Pai, nós te louvamos, ó Pai, que possamos crescer na graça, no conhecimento, estarmos com o nosso amadurecimento espiritual, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos ensina a Tua palavra, nos dê sabedoria a compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém.